E aí, pessoal? Hoje a nossa análise vai mergulhar direto num ponto de encontro fascinante. É aquele exato momento onde o mundo virtual, cheio de pixels perfeitos, tromba de frente com o mundo tátil, da tinta, do papel e daquele maquinário industrial pesado. O nosso foco hoje é o software Kodak Preps versão 9.0, que é uma ferramenta simplesmente essencial na indústria gráfica. A gente vai entender como arquivos digitais são organizados e transformados naquelas folhas de impressão físicas gigantescas que rodam no chão de fábrica. É uma verdadeira ponte entre a precisão digital e a nossa realidade física. Para começar, eu quero jogar uma pergunta no ar, daquelas que a gente quase nunca para pensar. Como é que páginas digitais se transformam em folhas de impressão físicas tão massivas? Pensa na diferença de escala. Na tela do computador, um arquivo PDF de uma revista ou de um livro de capa dura parece super simples e contido, né? Mas lá no chão de fábrica, esse mesmíssimo conteúdo precisa ser impresso em bobinas gigantescas ou folhas imensas de papel que depois vão ser dobradas e cortadas com uma precisão absurda. Organizar esse quebra-cabeça gigantesco não é pouca coisa e é exatamente aí que a mágica da tecnologia acontece. Bom, vamos direto ao ponto. A grande chave para resolver todo esse quebra-cabeça atende pelo nome de software de imposição. Pela própria documentação do Kodak Preps, a gente vê que é uma ferramenta de pré-impressão, usada para criar layouts de impressão. Isso inclui desde impor trabalhos que vão ser encadernados depois, até agrupar vários trabalhos planos na mesma folha para economizar papel, ou criar aquelas repetições em sequência que a gente chama de step and repeat. Basicamente, é o cérebro que decide como encaixar dezenas de páginas numa única chapa de impressão para que na hora de cortar e dobrar, tudo caia na ordem perfeitamente certa. E para entender tudo isso, o nosso roteiro de hoje vai seguir certinho o fluxo de um trabalho real de impressão. Ponto 1. Introdução ao Kodak Preps Imposition. 2. Navegando pelas 3 visualizações. 3. Configuração das listas de execução. 4. Construção dos layouts de impressão. E 5. A saída do trabalho final. Bora lá? Então, passo 1. Introdução ao Kodak Preps Imposition. É aqui que os operadores de pré-impressão brilham, usando o sistema para fechar de vez a lacuna entre o arquivo que o cliente manda e a produção física em massa. Sem essa etapa, imprimir em escala comercial seria um caos de páginas fora de ordem e um baita desperdício de papel. O software é super robusto. Ele consegue impor desde arquivos PDF já fechados até trabalhos onde as páginas ainda estão vazias, só aguardando o conteúdo. A flexibilidade é enorme, suportando impressoras planas, rotativas e até máquinas de rótulos para embalagens. A saída vai direto para equipamentos CTP, que gravam as chapas, ou impressoras digitais. E um detalhe super importante, ele roda tanto sozinho, só para PDFs avulsos, quanto integrado a grandes fluxos de automação, tipo o sistema Prinergy e outros por aí. Passo 2. Navegação pelas 3 visualizações. Para não virar uma bagunça com tanto dado e variável, o sistema divide o trabalho em 3 espaços dinâmicos e bem espertos. A visualização de páginas cuida do conteúdo em si e das marcas de corte. A visualização de montagem foca na intenção do produto, ou seja, planeja como todas as partes vão se juntar na hora de encadernar. E por fim, a visualização de impressão, que olha para o layout na mídia física, gerenciando os tamanhos de papel e as marcações que as máquinas precisam ler. Tudo funciona junto, compartimentando tarefas que são incrivelmente complexas. Na prática, o dia a dia, para gerar um produto físico, segue uma lógica bem redondinha e sequencial. Primeiro, a gente adiciona os arquivos ou cria os espaços reservados. Segundo, monta a lista de execução. Terceiro, escolhe a mídia e o papel. Quarto passo é criar os layouts de impressão. E o quinto, finalmente, imprimir os arquivos de saída. É uma progressão super rigorosa para garantir que absolutamente nenhum detalhe se perca no caminho. Passo 3. Configuração das listas de execução. Pondo a mão na massa, é na visualização de páginas que a mágica do sequenciamento começa a tomar forma. É aqui que a gente define a ordem de leitura, da capa até a contracapa. Dá para puxar as páginas direto do PDF do cliente, colocar páginas em branco de propósito, organizar a sequência de leitura certinha e ainda aplicar os folhos, que são basicamente os números das páginas, sejam eles padrão ou customizados. Dá até para já deixar configurado se vai ter cor especial, escala CMYK, verniz e por aí vai. Essa base bem feita é o que garante que o conteúdo flua sem erros para os layouts lá na frente. Tem um detalhe aqui na operação que é simplesmente genial. Trabalhos complexos podem ser feitos em etapas. Como assim? É o poder dos famosos placeholders, ou espaços reservados. Isso significa que o pessoal do planejamento pode construir o layout inteiro do livro, prever o tipo de encadernação, o tamanho exato, tudo isso muito antes do cliente sequer enviar os arquivos com conteúdo final. A estrutura física já fica lá, toda armada, só esperando a parte digital chegar. Passo 4. Construção dos layouts de impressão.
Agora a gente chega no coração da transformação física. É aquele momento crítico onde a simples intenção digital bate de frente com o tamanho real de um pedaço de papel. O sistema dá várias ferramentas super flexíveis para isso. Tem os templates, que já vêm com tamanho e número de página pré-definidos. Tem os fold patterns, que são padrões de dobra super dinâmicos, que se ajustam sozinhos aos mais variados estilos de encadernação. E para quem faz muito trabalho plano, tem o Step and Repeat e o fantástico AutoGang, que é uma ferramenta automatizada que junta um monte de trabalhos diferentes numa folha só, economizando espaço no papel e o tempo sagrado da máquina. Agora, olha que interessante essa parte. A gente precisa falar sobre 2 ajustes de pré-impressão que parecem bruxaria, mas são pura física. O shingling e o bottling. O papel reage quando é dobrado, certo? O shingling faz um deslocamento progressivo da imagem para compensar a espessura do papel que vai se acumulando nas dobras. E o bottling? O bottling é uma rotação cirúrgica de certas páginas para corrigir aquela distorção chata que acontece por causa da espessura do papel ou até pela pressão dos rolos da máquina de dobrar. Sem isso, os cortes iam sair todos tortos na gráfica. Puxando um pouco o gancho do shingling, a gente tem o fenômeno chamado creep, ou deslizamento. Imagina pegar várias folhas de papel empilhadas e dobrar tudo ao meio de uma vez. O que acontece? A espessura faz com que as folhas do miolo sejam empurradas para fora. Se o sistema não compensar isso antes de imprimir, na hora que a guilhotina descer para refilar o livro, o texto e as imagens das páginas do meio vão ser cortados fora. É literalmente o digital protegendo o mundo físico. O cálculo exato depende da grossura do papel, do número de dobras e do tipo de encadernação. E olha esse número, 90. Por que 90? O software permite que o operador rotacione as páginas rapidinho em ângulos exatos de 90 graus. A utilidade disso na vida real é gigantesca. É imprescindível para fazer aqueles ajustes de última hora para produtos específicos, tipo calendários de parede, catálogos horizontais, ou quando a máquina de dobrar lá da gráfica tem uma restrição mecânica e precisa que a folha entre de um lado bem específico. E, finalmente, passo 5, a saída do trabalho final. No estágio final, o trabalho está prontinho e precisa ser despachado para a produção. O software já compilou tudo e começa a cuspir os dados com altíssima precisão. É aí que a diversidade de formatos impressiona. A gente não está falando só de exportar um PDF e pronto. O sistema gera arquivos JDF com dados exatos de como a dobra deve ser feita. Ele exporta em CP3 e PPF, que são formatos que as dobradeiras e guilhotinas industriais conseguem ler diretamente. É isso mesmo. O layout digital controla de forma literal o movimento físico das navalhas e dos cilindros lá embaixo no chão de fábrica. Só que o desafio físico não para na lâmina de corte. Tem uma variável chamada compensação de estiramento da bobina, ou Web Growth Compensation. Pensa só, um rolo de papel gigante sendo puxado em altíssima velocidade, sob uma tensão absurda e ainda molhado pela tinta da impressora. O resultado? O papel estica. O papel literalmente estica. O software é tão avançado que ele antecipa essa distorção invisível e aplica escalas milimétricas no arquivo final para neutralizar esse fenômeno. Incrível, não é? Então, para resumir, esse arquivão de saída que o software gera tem simplesmente todos os dados necessários para imprimir, para reimprimir se der problema e para comandar todo o maquinário pesado que vem depois. O ponto fundamental aqui é que esses arquivos ditam a realidade física. Um ajuste minúsculo e invisível na tela do computador se traduz, na vida real, num livro com a lombada perfeitamente alinhada na estante da livraria. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final muito instigante. À medida que a precisão digital continua a antecipar e a ditar cada vez mais os contornos do nosso mundo físico, desde prever o estiramento microscópico do papel até o limite do corte da lâmina, como é que esses fluxos de pré-impressão vão evoluir no futuro? Será que a gente está perto do dia em que os algoritmos não vão apenas organizar as páginas, mas tomar decisões estruturais completas por conta própria? É uma janela fascinante para o futuro da indústria da impressão. Muito obrigado por acompanhar este nosso guia explicativo de hoje e até a próxima!